Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento Olá, queridos coleguinhas e estudantes de administração. Começa agora mais um episódio do podcast ADM UF, feito pelo seu diretório acadêmico favorito, o da CAD. No episódio de hoje, para você que pensa, que sonha em estudar fora, em morar fora, em fazer qualquer tipo de intercâmbio, nós temos duas convidadas super especiais, a Vitória Frazão e a Giovana Crispino, que são alunas da UF e foram morar em Portugal e estudar administração lá fora. Oi, Giovana. Oi, Vitória. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Oi, tudo bem? Meninas, então, a primeira pergunta. Quais foram as motivações para vocês decidirem estudar fora do Brasil? Começando por você, Giovana. Então, eu nunca tinha pensado em estudar fora até 2017, que foi quando eu fiz meu terceiro ano. Só que meu pai decidiu me levar para Portugal nas férias, assim, de meio de ano. E eu me apaixonei por Lisboa, me apaixonei por tudo de lá. E comecei a pensar realmente em estudar lá. A gente visitou algumas faculdades e eu fui ficando cada vez mais encantada. E aí acabei vendo os procedimentos de algumas faculdades, né, de como era para passar, e consegui passar na que eu queria, que é a nova SBE. E você estuda administração lá também, né? Isso. Vitória, e você? O que te motivou a estudar fora e por que Portugal também? Então, eu sempre quis estudar fora, sempre foi uma vontade minha, mas quando eu entrei na UF, eu comecei um processo de au pair, que é se babar fora, isso tudo. E assim que eu comecei o processo de au pair, meus avós foram pra Portugal e me convidaram e falaram assim: quer ir também? Falei, por que não, né? Tô de férias, a UF ainda começou e fui pra Portugal. Quando chegou no último dia de viagem, eu fiquei lá um mês e pouco. Falei, eu não vou embora daqui sem ver como é que eu estudo aqui, como é que eu faço pra morar aqui. E assim foi, eu acabei voltando, não consegui me inscrever daquela vez e passei o resto do ano me programando pra ir. E foi assim, procurei todas as faculdades, procurei tudo a respeito de ingresso, com Enem, sem Enem, e foi bem tranquilo, assim. Foi aí que eu comecei a me empolgar mesmo pra ir pra Portugal. E você tá em qual faculdade, em qual cidade? Eu tô na Universidade do Minho, em Braga. Administração também? Gestão de empresas. E como é que é esse curso? Então, gestão de empresas é mais pra parte empresarial. Tipo, eu tenho aula desde as matérias normais, macro, micro, cálculo, até como se portar numa reunião, como fazer certas coisas que normalmente não tem numa faculdade, entendeu? Tipo, são workshops meio que obrigatórios de a gente participar. E eles também têm um gabinete de carreira que me apresenta para as empresas antes. Então, tem parceria com o Banco JP Morgan, tem parceria com a Bosch, e aí foi por isso que eu escolhi essa faculdade também. Pô, muito legal. E vocês estão falando de Portugal, que vocês decidiram ir pra aí porque vocês passaram, sei lá, algumas férias, ou, enfim, foram a passeio, né? E se encantaram com a cidade. Eu tive em Portugal agora, em dezembro, antes do mundo começar a acabar. Quando ainda era tranquilo viajar de avião. Logo antes, né? Quase que eu fico preso em Portugal. Mas eu fui só pra Lisboa, em Portugal. E a cidade é inebriante, assim. É bizarro, né? Eu fui nesse mercadão, o Campo de Ourique, e assim, é encantador. E eu fiquei tomando vinho, eu tenho um grande amigo que mora lá, a gente encheu a cara de vinho. Eu não via ele há anos. E eu dei um passeio pela cidade à noite depois. E Lisboa à noite é uma experiência à parte, assim. É. A segurança que você sente, e é um negócio... Nossa. A arquitetura lembra muito o centro do Rio. É um saudosismo, mas você fica assim, pô, o Rio podia passar essa segurança de você andar nas ruas à noite e sentir essa... Cara, eu não sei nem descrever. Eu sei que eu fiquei encantado com Lisboa à noite. Não sei se eu vou estudar fora igual vocês, mas não sei nem se é assim que começa, né? Mas É assim que começa. É assim que começa, né? Quando você foi, tava já arrumado para as coisas de Natal? Tava. Nossa, Ai, que é lindo lindíssimo. demais. Eu fui no final do inverno. E, tipo, não tinha mais nada disso, quase não tinha neve. Daí eu fui pra Serra da Estrela, que é onde realmente tem neve em Portugal. Quando eu vi aquela neve toda, eu falei, ei, que eu quero ficar. Que Brasil que. Mas, putz, é muito legal essa experiência. Então, pegando esse mote de a gente ficar encantado e tomar essa decisão, a gente não, vocês no caso, né? Mas das pessoas que ficam encantadas e saem da sua terra natal, como é que tá sendo essa experiência de morar tão longe de casa, da família, em um país que, apesar dessas similaridades todas que a
gente tá falando aqui de arquitetura e tal, né? Também possui muitas diferenças, assim. Como é que tá sendo essa experiência? Começando pela Giovana, de novo. Então, eu fui pra Portugal e eu nunca tinha tido experiência de morar sozinha, de cuidar das minhas coisas de verdade, né? Eu sempre morava com meus pais, minha mãe cozinhando, meu pai cozinhando também. Tudo assim, roupa lavada, roupa suja, saía do cesto de roupa suja pra minha gaveta dobradinha, cheirosinha, tudo magicamente ali, perfeito. E aí, quando eu cheguei lá, eu tava com 18 anos ainda, e eu me vi, tipo, caraca, agora eu tenho que cuidar desse mini estúdio de 15 metros quadrados que eu chamo de minha casa. E foi muito louco isso de, tipo, chegar assim, estar sozinha, não conhecer ninguém e já ter que fazer minha comida, ter que lavar roupa, ter que limpar as coisas, porque senão eu não ia sobreviver, não tinha quem fizesse pra mim. Então, eu acho que esse choque foi muito interessante pra eu criar uma maturidade bem rápido em relação a essas coisas e pra me adaptar em relação também à cultura e às pessoas. Não foi tão difícil, porque eu fiz um semestre pré-universitário e nesse semestre são só estrangeiros que participam. E a gente pega 2 matérias só da faculdade que a gente quer ir, pra gente poder ir se adaptando aos poucos. Então eu conheci muita gente que estava no mesmo barco que eu e foi fácil de me misturar. E aí no semestre seguinte, quando eu entrei na faculdade mesmo com todos os portugueses, todo mundo e com os meus amigos, foi mais complicado a me entender no meio ali entre os portugueses, porque eles têm uma cultura um pouco mais diferente da gente. Eles... Até o jeito de falar também, às vezes, a gente fica meio assim... Mas, tipo assim, eles são super hospitaleiros. Eu não me senti em nenhum momento, assim, tipo, deixada de lado. A faculdade sempre se preocupou muito com como a gente estava se sentindo em estar longe de casa e tal. Então foi tranquilo pra mim essa adaptação. Muito bacana. E você, Vitória? Então, eu também nunca tinha tido experiência de morar sozinha. Nada disso. Todo mundo aprendendo a pendurar roupa, né? Vocês penduram roupa no varal. É isso. É sério. E na minha casa aqui no Brasil tem lava-louça, lava e seca de lavar roupa. Então eu realmente não sabia. Tipo assim, pegar e lavar panela, não sabia de coração. Quando eu cheguei lá, meus pais foram passar um mês comigo pra me instalar e tudo, ver como é que eu ia ficar. E foi um mês antes da faculdade começar. Aí foi tudo maravilhoso. Tinha meus pais comigo, fazendo tudo. A gente ficou no Porto, não ficou em Braga. E aonde eu me instalei pra morar foi numa casa de universitários, que é ligada à Arquidiocese de Braga, e moravam 35 pessoas. 35 pessoas numa 35 casa? pessoas. Quantos banheiros? Não, então, eles... Exatamente, tinham tipo assim, 29 quartos, entendeu? Alguns eram duplos, alguns eram individuais. Mas era uma mansão, que tinha tipo espaço de música, sala de TV, biblioteca, tinha uma capela. Então, no começo, por eu morar ali, eu tinha o meu próprio quarto, era uma suíte. Mas tipo, conviver numa república, entre aspas, né? Foi uma experiência muito diferente pra mim. Porque, por exemplo, eu não podia deixar a louça em cima da pia e ir embora. Porque... a pia é de todo mundo. Então, tinha que dividir fogão. Era um fogão enorme, mas tinha que dividir fogão. Quando dava 6 da tarde, que todo mundo queria jantar, era uma confusão. Mas ali eu também fiz grandes amigos, sabe? Sim. Então, no começo, eu não senti mesmo a diferença, assim. Eu tava numa bolha, assim, de êxtase, de... meu Deus, fiz muitos amigos. E, apesar da gente não poder levar ninguém pra lá, 35 pessoas morando junto. É lógico que tinha festa, tinha... É uma sociedade alternativa, né? Uma comunidade à parte. Exatamente. O dia de sair lá pra beber e tal é quarta-feira. E como eram pessoas mais introspectivas e tudo, a gente quarta-feira fazia um jantar. Acabou que depois de uns 6 meses ali, eu me mudei pra uma casa também que morava muita gente, igual a essa. Só que só meninas. Moravam, tipo, 20 meninas juntas, cada uma no seu quarto e tal. Mas numa casa muito grande. E tarefas domésticas, essas coisas, eu aprendi na cara marra, né? Fazer almoço pra saber pra janta. Assim a gente aprende, mas sentir falta da família mesmo, eu me senti nesse processo de mudar de casa, sabe? Sim. Mas morar com 35 e depois 20 pessoas não tem como. Você faz amizade, é legal. Eu tava falando com Giovana antes de começar o papo aqui. Esse lance de você fazer intercâmbio, você conhece muitas pessoas que estão na mesma situação que você, né? Então a proximidade acontece muito mais rápido. Você cria um vínculo com essas pessoas de uma maneira muito forte, muito rápido, né? Sim. Essas amizades.
porque são pessoas de todos os lugares do mundo que estão exatamente na mesma situação que vocês, que não deixaram pra trás, mas deixaram de conviver com a família, em bases diárias, com os amigos que já tinham, que construíram a vida toda. Então é toda uma reconstrução, né? Eu acho esse vínculo das pessoas que moram junto numa experiência de intercâmbio muito bacana e muito especial. E é engraçado que todos os brasileiros se unem. É. Não é, Giovana? A gente esbarra com um brasileiro e fala, meu Deus, quanto tempo você tá aqui, menina? E aí a conversa flui de um jeito, se troca o WhatsApp ali. Dali vocês viram super amigos, vão beber quarta-feira. É assim. É porque tem uma coisa tipo de isso. identidade, né? Você, mal ou bem, a gente crescendo aqui no seu bairro, a padaria que você vai sempre, você já conhece as pessoas que estão lá, as pessoas sabem quem é a sua mãe. E quando você chega num país novo, absolutamente ninguém te conhece. Então, quando vem algum pedacinho da sua terra natal, você se apega àquilo, se agarra àquilo. A minha irmã mora no Chile há 11 anos, ela é casada com um chileno. Ela conta numa experiência que o Gilberto Gil e o Caetano foram fazer um show lá, e ela ficou toda animada, assim, pô, legal, o Gilberto Gil e o Caetano, escutava quando eu era criança, não sei o quê. E ela foi assim, de inocente, foi assistir o show. Ela falou que no meio do show, ela começou a se debulhar em lágrimas, porque aquilo mexeu com ela de um jeito que ela não estava esperando. Isso é muito engraçado, porque eu comecei a ouvir muito mais música brasileira quando eu fui pra Portugal. Eu tinha o meu dia que eu escutava, tipo, todos os sertanejos, tudo, tipo assim, sentindo com a maior emoção do mundo, assim, sozinha no meu quarto dançando. Minha terra, meu povo, Era minha ótimo. cultura, né? Minha terra Exatamente. tem palmeiras, onde canto sabiá, tipo isso. Uma coisa que eles escutam muito funk, mas não funk que a gente escuta. E eu falava pras portuguesas assim, vocês não sabem o que é funk? Eu vou mostrar. Aí eu botava na TV, assim, da casa, tipo, isso aqui que é funk, gente. E eu tinha, tipo assim, prazer em saber pra mostrar pra eles, sério. Sim, tipo, a minha cultura, sabe? É exatamente isso. Essa troca é muito engraçada, né? Você se pega fazendo umas coisas que você não achava que ia ter que fazer. Jamais. Vocês... Eu ouvindo funk? Jamais. Mas vocês falaram também do sotaque e tal, tem um negócio que o pessoal fala que as pessoas que vão morar em Portugal viram bilíngue, né? Os brasileiros, eles falam português daqui e português dali. É, porque realmente é outra língua. Esse meu amigo que mora em Portugal, ele uma vez me mandou um áudio de uma colega portuguesa dele, que é de alguma região de Portugal que tem um sotaque muito carregado, eu não sei de onde. Mas ele mandou o áudio assim, vê se você entende alguma coisa. E assim, se fosse grego, se ele me falasse assim, ó, isso aqui é uma amiga minha grega, eu ia acreditar, porque eu não identifiquei nenhuma palavra ali. E esse lance de morar sozinho pela primeira vez, eu lembrei de um vídeo do Porta dos Fundos. Começando a morar sozinho, vocês já viram esse? Vocês descrevendo, é muito bom. Que o cara primeiro chama o zelador e fala assim, minha pia tá quebrada porque não tá saindo água. Depois assim, a minha carteira tá quebrada porque não tá aparecendo dinheiro aqui. Eu joguei minha roupa no chão e ela não apareceu limpa no meu armário. Exatamente. Mas é muito isso. Eu, quando comecei a morar sozinho, eu lembro da primeira compra do mês que eu fui fazer. Eu fazendo a compra, eu me senti no máximo, né? Eu falei assim, por que as pessoas acham isso tão difícil? É tão agradável de fazer compra. Eu levei uma lista, eu tava me sentindo assim, super bem planejado. Aí eu falei assim, pô, aqui que maduro que eu sou, eu tô comprando feijão, cara. Porra, que coisa de adulto. Tô comprando arroz. Eu comprei Papel higiênico. Comprei até a farinha. Farinha que você tem que cozinhar, né? Você tem que fazer alguma coisa com farinha. Não. Farinha por farinha não é nada. Aí, porra, cheguei em casa. Aí justamente isso que você falou, Giovana. Fui no banheiro. Cadê que eu tinha comprado papel higiênico? Eu não comprei absolutamente nada de banho e cama e limpeza e tal. Caraca. Aí, enfim... Uma coisa que eu desenvolvi em Portugal foi uma habilidade. Foi que quando eu fui lavar roupa pela primeira vez, eu vi que eu tinha roupas de infinitas cores. E depois que você começa a morar sozinho, você aprende que você precisa lavar cores separadas. Eu fui na Primark, que é uma loja tipo uma C&A, assim, e que é muito barata. As coisas básicas lá são muito baratas. Eu comprei 20 camisas brancas, 10 calças térmicas pretas. Todo o meu de neve era preto, de frio, porque eu morava no extremo norte de Portugal. Então... a temperatura média lá no inverno, assim, durante o dia era 5 graus, e à noite era -3, -4. Eu precisava de muita roupa de neve e de frio. Então era tudo branco e preto. Quando eu tinha que lavar roupa, era uma máquina branca, uma máquina preta, e assim eu era feliz. Porque se eu fosse lavar casaco de neve, tudo colorido, Nossa. não tinha a mínima condição. Eu já colori muita cueca branca. Eu não faço a menor distinção dessas coisas. Eu simplesmente jogo na máquina. Isso tá além da minha capacidade cognitiva separar essas coisas. Gente, agora, peraí. A gente falou das experiências e tal, de como é que é a mudança, voltar sozinho. Agora indo para um ambiente um pouco mais técnico. Quais as principais diferenças do ensino
ensino mesmo de administração que vocês viram, perceberam, entre a ADM da UF, que a gente estuda, e a em Portugal, no seu caso, gestão de empresas, Vitória? Então, eu achei que fosse mais ou menos a mesma coisa, e quando eu comecei a ver as aulas na prática, era muito diferente. A parte de cálculo, micro, macro, é exatamente a mesma coisa, inclusive a Adriana Ponta me salvou numa matéria esse semestre, graças a Deus. Nunca achei que eu fosse... Vocês estão vendo, né? Vocês prestem atenção nos seus professores, entendeu? Exatamente, a Adriana Ponta salva vidas, E gente. se eles falarem, como é que é a frase dela mesmo? Você já teve aula comigo? Exatamente. Mas desculpa, eu te interrompi. Continua. Tá tranquilo. Mas a minha maior dificuldade foi quando eu me deparei com contabilidade. Não sei se a Giovana teve isso, mas eu descobri, estando em Portugal, que a contabilidade do mundo funciona de um jeito e a contabilidade do Brasil funciona de outro. E é literalmente isso. O mundo inteiro tem um padrão internacional contabilístico. E no Brasil, esse padrão nunca nem foi respeitado. Então, você acaba descobrindo que o imposto de renda não era pra ser assim, entendeu? É verdade. E você desconstruir isso na sua cabeça. A gente teve contabilidade na UF, Sim, eu Giovana. Eu tive semestre passado. E eu já tinha, então, a base, assim. E quando eu cheguei lá, eu falei, mano, joga isso tudo no lixo, que não é nada disso. E foi, assim, meio que um choque pra mim. Depois dessa matéria, eu vi que eu precisava desconstruir tudo e falar, não vou lembrar do que eu já aprendi, a não ser macroeconomia, graças a Adriana Ponta, que macro e micro é igual no mundo inteiro, graças a Deus, e cálculo também. Mas o resto das matérias, direito, empresarial, eu tive que literalmente ignorar o que eu sabia para conseguir aprender de fato a matéria. E é interessante que você vê que o mundo inteiro tem o mesmo padrão, assim. Contabilidade é igual na Europa, nos Estados Unidos, na África, mas aqui é diferente. Muito louco isso, eu não fazia ideia de que era diferente, não. Mas as matérias acabam sendo diferentes dos professores justamente porque aqui é diferente, né? Um professor dando aula de contabilidade no Brasil vai ter que ser diferente. Direito empresarial, aí sim eu acho que muda para cada país mesmo, cada um tem uma constituição diferente e tal. Sim, e Muda também bastante. Portugal segue os padrões europeus, né? De lei e tudo. Porque as empresas que são portuguesas podem atuar em toda a Europa. Sim, tem o lance da União Europeia, né? Tem um código europeu e tudo, então a gente tem que saber coisas muito específicas de lá. Mas que, por exemplo, se você for para os Estados Unidos e jogar pro NAFTA, funciona basicamente da mesma forma. Entendi. E você, Giovana, quais foram as principais diferenças que você percebeu até agora? Então, eu tive muita dificuldade, diferente da Vitória, na matéria de cálculo, que eu consegui passar agora em cálculo 1. Isso é universal também, viu? Eu acho que em qualquer lugar do mundo os alunos têm dificuldade em cálculo. Sim. E a diferença é que, pelo menos na minha faculdade, eles fizeram uma outra divisão, que, tipo assim, eu aprendo em cálculo 1 de, sei lá, lógica até... derivada em RN também. Eu não faço ideia do que seja então, isso. Então eu aprendo em todas as dimensões. Não, tipo assim, em 4 dimensões, 3 dimensões, x, y, z. E aí, depois eu vou no cálculo 2 aprender integral e o resto, que eu não sei o que é, também em todas as dimensões. Eu tive muita dificuldade pra isso, porque uma forma, eu não sei se é na minha faculdade, mas o jeito que eles pensam matemática é muito diferente do jeito que eu fui ensinada a pensar. Por exemplo, 2x igual a 10. Eu fui ensinada a pegar o 2, passar dividindo e x igual a 5. Só que eles fazem, 2x igual a 10. Divide os dois lados por 2 e... Sabe, são coisas assim que nessa base não faz diferença, mas depois eles pensam de um jeito totalmente diferente, uma coisa que você pensaria de um outro jeito estaria certo, mas às vezes eles não aceitam no desenvolvimento. Então, pra mim, isso foi muito complicado. E as provas discursivas também são... Você tem que botar exatamente o que eles querem, sabe? Por exemplo, em micro, se você deixava de botar um conceitinho ali, a questão estava explicada, você deixava de falar o conceito, você acabava perdendo bastante. Então, eu tive muita dificuldade em conseguir me entender como modelo de prova de avaliação. E, a minha faculdade, ela tem matérias do primeiro ano, você pode fazer em português ou inglês, e o resto é inglês. Então, também, pra explicar, que eu fiz umas 2 ou 3 matérias em português, pra explicar o desenvolvimento em português, e não, soar brasileiro e não deixar eles entenderem uma coisa errada, você tem que ficar pensando assim, que nenhuma vez eu falei, isso é menor do que aquilo, e a professora entendeu maior, porque lá eles não falam menor, eles falam mais pequeno. Nossa senhora, dá um nó na cabeça maior. Total, né?
E aí, tipo, às vezes você tá assim na sala, fala o negócio certo e a pessoa não entende, e aí parece que para as pessoas você errou, e as pessoas são um pouco competitivas e olham assim, tipo, brasileira, não sabe. Mas só isso mesmo, porque de resto é mais ou menos a mesma coisa assim, é faculdade, né? Sim, sim. Você sentiu mais dificuldade nesse lance da forma como é sintetizado o conteúdo, não do conteúdo em si, né? Exatamente. Mas isso é interessante que ela falou sobre cálculo, porque quando eu comecei a matéria de cálculo, a turma inteira já sabia derivada integral. Sim. Todo mundo já sabia o que era aquilo. E, tipo, a galera tem 17, 18 anos, acabou de sair da escola. Eu fiquei assim, em que lugar do mundo as crianças aprendem derivada integral na escola? E é uma parte da matemática deles. Então, e eles aprendem ao contrário, eles aprendem as integral primeiro. Então, eu aprendi ao contrário, eu aprendi as derivadas primeiro. Então, faz parte da minha desconstrução também, que tive que aprender a integrar para depois derivar. Isso é muito bizarro, mas faz parte da cultura deles. Essas diferenças são muito loucas, porque elas também não seguem um padrão, né? Simplesmente é uma convenção que se teve num dado momento da história, em cada lugar, com as suas respectivas diferenças, que, enfim, não tem que se ambientar mesmo, não tem jeito, né? Meninas, e quais oportunidades vocês identificam em ter um diploma estrangeiro, Vitória? Olha, como eu sempre pretendi morar fora, a resto da vida também, não é só nesse período. Eu acho que um diploma estrangeiro te abre portas para você fazer uma pós em outros lugares e poder estudar em outros lugares. Tipo, a minha faculdade, eu não sei da Giovana, mas a minha faculdade tem um programa com universidades do mundo inteiro e que eu posso estagiar em outra. Tipo, estagiar nos Estados Unidos, assim que eu terminar a faculdade. Pelo meu diploma europeu, né? Entendi. Acho que pela Giovana também tem diploma europeu, ela também pode fazer isso. Mas é uma oportunidade tanta, porque vale lá fora e vale aqui. A gente não precisa fazer adequação de currículo, entende? Saquei. E você, Giovana? É, basicamente isso também que a Vitória falou. E uma coisa que muita gente me falava quando eu falava que eu ia estudar em Portugal é tipo assim, você não tá indo estudar em Portugal, você tá indo estudar na Europa, né? Porque o bloco, ele é todo aberto entre os países ali, tipo, pra você ir de Portugal pra Espanha, de carro você passa por uma ponte. Não tem um guarda, tipo, vendo nada. Então, tipo, é muito... Você tá num lugar mais abrangente e que você consegue realmente emprego, sei lá, na Alemanha, antigamente na Inglaterra, agora... Não sei mais. Mas é muito bom isso, e você pode estagiar também em outros lugares, e é muito legal. É interessante falar também que na Europa existe um programa chamado Erasmus, que pouquíssima gente fala disso aqui, mas lá é o que eles só falam disso na faculdade. E o Erasmus é basicamente todas as faculdades da Europa estarem ligadas num sistema, não sei. E você pode fazer um período ou um ano da sua faculdade em qualquer universidade da Europa, uma vez que você tenha nota, tipo CR, pra isso. Lá eles fazem a média aritmética das matérias. E eles podem fazer meio semestre, meio ano ou um ano inteiro fora. E depois, se por acaso gostarem de ficar, eles podem terminar a faculdade em outro país. Então é geralmente isso que acontece. O pessoal, os jovens principalmente, saem de Portugal, vão pra Alemanha, pra Áustria, pra outro país, fazer uma parte da faculdade, arrumam um emprego e terminam a faculdade por lá mesmo. Então isso que a Giovana falou de eles serem abertos, é literalmente isso de serem abertos mesmo. Não tem... Por exemplo, eu morava muito perto da Espanha. Já aconteceu várias vezes dos meus tios me buscarem e falarem, vamos almoçar na Espanha? E em 20 minutos eu tava na Espanha. É muito diferente do que a gente tem de conceito aqui de país e de imigração. De fronteira, né? Eu queria adicionar uma coisa também em relação ao que a Vitória falou. Mesmo se você não consegue terminar a faculdade no país que você foi fazer o Erasmus, e você tem que voltar para concluir no seu país que você estava fazendo faculdade antes, né? Você já cria um network ali no lugar que você estava e já tem os contatos para quando você se formar, por exemplo, em Portugal, você conseguir um emprego no país que você estava fazendo Erasmus. Então Sim. Isso é muito legal. E também é uma chance para os estudantes que estão em casa ainda, né? Os europeus, terem também essa experiência da gente do intercâmbio e tal. Acho que é muito, muito legal. Na minha faculdade também tem gente que tá indo tipo, pra Nova Zelândia, Egito, tem coisa no Canadá. Até na FGV de São Paulo, acho que tem. Ou daqui do Rio. Tem Erasmus. Algumas coisas assim, Interessante você falar isso. Como é que os alunos ingressam nesse programa Erasmus? O que você deve fazer? Vocês sabem? Que deve ser, também pode ser diferente, às vezes, do jeito que a faculdade Sim. faz o approach, né? Tipo assim, eu posso fazer no segundo semestre do segundo ano ou no primeiro semestre do terceiro, que são 3 anos a minha faculdade. E aí, o gabinete de mobilidade faz essa apresentação no início de todo semestre, mostrando os documentos que a gente precisa, como a gente se inscreve, isso tudo no site da nossa faculdade. E eles vão fazer pelo CR, né, quem passou para qual, quem não passou,
e você tem uma lista de até 50 faculdades que você pode escolher para eles irem por ordem de prioridade, né? Em qual você pode fazer o Erasmus. E você tem que aplicar 1 ano antes do semestre que você pretende fazer o Erasmus. E essa competição, assim, entre os CRs é dentro da faculdade, porque a faculdade já tem as vagas estabelecidas para, por exemplo, uma universidade na Áustria já tem 3 vagas para os alunos da nova SBE. Então, durante todo o processo, você vai concorrer com os alunos da sua faculdade. Não tem, tipo, uma concorrência de outro aluno, sei lá, da Espanha que também quer ir pra essa faculdade na Áustria. Então, eu acho isso bem justo. Legal. A minha faculdade também apresentou dessa forma. E além disso, eu não sei se é por ser uma faculdade pública, né, a minha faculdade em Portugal, mas é exatamente como a Giovana falou, 1 ano antes e tudo. E dependendo de quão longe você tá aí de Portugal, você recebe uma bolsa. Então, tipo, pra Espanha são 400 euros por mês. E assim vai aumentando. Até se você for no Canadá, são 700 euros por mês que você recebe de bolsa. Caraca! Isso, 700 euros por mês é tipo R$1 bilhão hoje em dia. Multiplica pra com comprar 6. apartamento. Dá pra se aposentar. Mas, desculpa. Fala. Mas é interessante, assim, como eles incentivam isso. Se você for fazer um intercâmbio de Erasmus e estágio, essa bolsa pode aumentar, porque além do incentivo do próprio governo português, você tem o seu salário do estágio. E também uma coisa diferente de Portugal pra cá, não sei como é em Lisboa hoje, mas o estágio não é remunerado durante a faculdade. Lá em Braga nunca foi. Na Bosch, por exemplo, você estagia 4, 5 horas por dia sem ganhar nada. É só pra pôr no currículo. Então, quando você tem a oportunidade de fazer fora um estágio que seja remunerado, é muito interessante. Então, tem muita gente da faculdade meio que compete mesmo. Pra quem tá as médias, fica todo mundo assim com a média do outro, porque a vaga é dentro da faculdade, né? Entendi. Nossa. E pegando esse mote aí, vocês chegaram a ter alguma experiência profissional aqui no Brasil? E em comparação com Portugal, tem algo que vocês possam falar, assim, dos 2 mercados de trabalho? Alguma diferença que seja válida ressaltar? Eu já trabalhava aqui no Brasil, larguei um emprego aqui para ir pra lá. Mas como eu não trabalhei lá, não faço a menor ideia mesmo. Giovana também não. Eu tinha um plano com os meus amigos de fazer um estágio de verão na Itália, por exemplo. Mas não deu por causa do coronavirus. Mas isso é muito interessante, de você poder chegar e falar assim, vamos ver aqui no LinkedIn, ou numa plataforma também que a própria Nova me apresentou. Não sei se existe para outras faculdades, que é o Job Teaser. Você conhece? E aí, tipo, você bota sua faculdade, bota as coisas e bota onde você quer trabalhar, em que área e se é remunerado ou não. Pode escolher e, tipo, aparece pra você em que ano da faculdade você tá. Então, isso tem muita facilidade, assim, de você conseguir um trabalho... quero ganhar um dinheiro no verão e passar um tempo na Itália, por exemplo. Aí, tipo, a minha experiência seria essa, se não... Não, pô, muito se bom. as coisas estivessem normais. Uma coisa que eu vi também é que, com a minha experiência de trabalho aqui, eu trabalhava com RP. Eu trabalhava especificamente em contas a pagar. Na empresa que eu trabalhava no financeiro. E eu tenho uma aula agora que se chama Sistemas de Informação para Gestão. E a matéria é basicamente RP. Então você vê que tipo, RP é igual no mundo inteiro. É o mesmo sistema. E eu tô agora trabalhando com... até esqueci o nome do programa. É um programa que até a L'Oréal usa para fazer tráfego de dados entre as filiais do mundo todo. E é interessante que a aula é prática nesse sistema. Então a faculdade montou, tipo, como se fosse uma empresa da faculdade nesse sistema. E a gente faz simulações e cada grupo é tipo um cliente, entendeu? É legal. Muito bom. Gente, e vocês falaram brevemente agora sobre a pandemia e como ela mexeu na vida de todo mundo aqui, né? Aqui e no mundo todo. Eu sei que agora vocês estão no Brasil, vocês voltaram para passar esse período com a família e tal, mas vocês chegaram a pegar algum período de pandemia em Portugal? Assim, vocês podem dar alguma avaliação de... Porque Portugal foi um exemplo de como lidar, né, com a quarentena e tal, e agora tá reabrindo comércio devagar, com todas as restrições necessárias e tal, mas vocês conseguiram pegar alguma coisa, alguma ação do governo que vocês possam falar aqui pra gente, como é que o país lidou com a Covid-19? Tem que começar, Gi? Pode ser. Então, a minha faculdade foi uma das últimas em Lisboa a fechar fisicamente, para mudar para as aulas online.
E eu tava já nervosa porque a situação já tinha chegado no Porto, a gente já tinha casa em Lisboa também. E aí, quando eles finalmente fecharam no dia 12. Eu não teria aula no dia 13, que era sexta-feira. E aí, dia 14, eu fui no mercado, fiquei na fila, esperando pra entrar, porque só estavam deixando entrar de 10 em 10 pessoas. Aí fiz compras, assim, latas e latas de atum, sardinha, enlatado, essas coisas assim, pra sobreviver mesmo. Pão. Aí... Comprou um escudo, uma machadinha, né? Pois é. Vem meus amigos à noite, falam e, tipo, que parecia que Portugal ia fechar a fronteira. Esses meus amigos da África do Sul, os pais queriam que eles voltassem pra ficar em casa, não saberiam quanto tempo iriam ficar longe um do outro, né? E como a faculdade estava fechada e tem um mercado dentro da faculdade, que também ia fechar, eu ia ficar, tipo, com o mercado a 20 minutos de mim. E eu tento fazer as coisas sozinha também. E cozinhando numa cozinha que muitas pessoas estariam cozinhando, aí seria um pouco perigoso também. E aí eu acabei decidindo, dia 14 mesmo à noite, em voltar pro Brasil, e dia 15 eu consegui uma passagem de manhã. Foi, tipo assim, muita sorte, porque já tava acabando as passagens, já não tinha quase nada. E aí eu consegui uma voltando por Brasília. E, tipo, as comidas eu deixei tudo na cozinha para as pessoas que ficaram lá pegarem. Mas, tipo assim, em relação a essas políticas, o pessoal já tava andando de máscara, luva, também algumas pessoas, e tentando manter esse isolamento social no mercado. E tudo mais. Mas uma coisa que eu reparei também no mercado é que no final do dia já não tinha mais nada nas prateleiras. Mas no dia seguinte já estava tudo reposto. Então, tipo, não estava tendo um problema de abastecimento. O problema eram as pessoas que estavam se desesperando demais. Mas aí eu acho que depois até o presidente ou alguém do governo falou para as pessoas terem um pouco mais de calma, porque tem que sobrar para todo mundo, né, e tal. E depois eu ouvi notícias de que estava tudo tranquilo, assim, nos mercados. Comigo foi um pouco diferente, assim. Meus pais estavam me visitando, porque eles, na verdade, iam para uma viagem em Israel, na semana de 10 de março também, mais ou menos. E Israel fechou fronteiras. Daí eles falaram, já que a gente tem a passagem, vão pedir pra Lufthansa pra ir pra Portugal. E a gente fica ali uns dias com a Vitória. Foi a minha sorte mesmo. Na semana anterior a essa, que fecharam as fronteiras, a gente tinha ido pra Espanha passar o dia e tal. Eu tava indo pras aulas de manhã e à tarde passava com eles. Quando foi quinta-feira, fecharam as fronteiras de Portugal com a Espanha. E meus pais ficaram meio assustados já, assim. Na sexta-feira eu já fui notificada que na segunda não ia ter mais aula. E pra mim, só ia não ter aula, tipo, um mês. Na minha cabeça, era isso que ia acontecer. Todo mundo achava isso. Eu ia passar aqui na casa dos meus pais um mês só. Exatamente. E depois ia voltar tudo ao normal. Então os meus pais falaram, domingo à noite a gente vai... Meus pais iam voltar no outro sábado. Então, domingo à noite a gente vai no mercado, compra tudo que você precisa, você fica dentro do seu alojamento com as suas amigas. Aí, nós ficamos no nosso apartamento até ir embora. Porque ninguém pode se encontrar, não pode sair na rua e tudo. Quando foi domingo à noite, eu fui minha mãe e minhas 2 amigas brasileiras no mercado. E não tinha nada. Foi o que a Giovana falou, quando chegava no final do dia, não tinha nada. E foi a situação mais desesperadora que eu já passei na minha vida, tipo, não ter comida no mercado. Eu falei pra minha mãe, se você não estivesse aqui, eu ia sentar aqui dentro do mercado e ia chorar, porque você nunca imagina isso na sua vida. Daí, na segunda-feira, minha mãe falou assim, você vai embora daqui, você não vai ficar aqui. E compramos uma passagem pra sexta-feira. Só que no dia que a Giovana foi, que foi o dia 15, fecharam a fronteira de Portugal. E foi o dia que meus pais voltaram. Eles adiantaram a passagem deles. Quando a gente chegou no aeroporto do Porto, que é a minha cidade fica mais perto do Porto, o aeroporto estava fechado pelo exército. Nossa! E cada um que lide do seu jeito e volte do jeito que der, nadando, não sei. Não, essa sequência de acontecimentos, né, Hollywood não ajuda nisso também. Não. Absolutamente todos os filmes de apocalipse tem essa sequência de acontecimento. Faltou mercado, fechou fronteira, o exército tá no aeroporto. O que eu vou fazer? Exatamente isso. E assim, foi um desespero mesmo, porque eu nunca imaginei que fosse chegar a esse ponto, sabe? Sim. Meus pais mostraram um contra-cheque deles como funcionários públicos no aeroporto e voltaram. E a minha passagem era por Lisboa. Então eu tinha de quarta até sexta pra ficar sozinha em Lisboa e ir sozinha pra Lisboa com tudo fechado. Foi uma experiência desafiadora mesmo, mas eu cheguei até a ir à embaixada, porque eu precisava de ajuda pra entrar no aeroporto mesmo. E eu só vim por causa da embaixada. Inclusive, a embaixada do Brasil trouxe vários voos fretados pelo governo de brasileiros que não conseguiam comprar passagem, porque a passagem chegou a 15 mil reais, porque não tinha mais passagem. E, assim, o governo brasileiro atuou muito sobre isso. Eu não tenho que me queixar. Assim, não atuo aqui, né? Mas lá fora. Eu tenho um amigo que ele tá fazendo gestão no Porto, e ele conseguiu voltar no início do mês
agora ou foi no finalzinho do mês passado, e ele falou que o voo estava apinhocado. Ele deve ter voltado junto com o meu primo, ele tava preso no Porto também. Ele foi pra lá em março, né? E ficou até agora. Não conseguiu voltar. Era uma viagem de 2 semanas. Ele ficou preso no Porto. Mas é interessante ver a mentalidade deles. A Giovana deve ter reparado isso. Que assim, o governo diz, fica em casa, fica em casa. Sim. Eles fazem estoque pra 3, 4 meses de comida e ninguém sai de casa mesmo. Aqui, na verdade, não tem alinhamento nenhum, né? O Brasil tá no ápice da emoção governamental, eu acho, pra ser muito gentil aqui. Mas, muito legal. A gente tá chegando ao final do nosso programa. Eu já queria agradecer de antemão a participação de vocês duas. Muito legal revê-las, viu? E pra finalizar, eu queria perguntar pra vocês que dicas vocês têm pra um ufiano que quer estudar em Portugal. Pode começar, quem quiser começar, pode começar aí. Pesquise muito no Google. Tente falar com as pessoas também. Questão de alojamento. Eu, quando cheguei lá, eu não falei, mas eu também fui com os meus pais, né? E eu tinha alugado um quarto pelo Spot a Home. Vou até falar o nome do site para as pessoas ficarem ligados. Isso. E o quarto, a descrição não batia com o quarto. Eu tinha alugado um quarto de cama de casal com banheiro, uma suíte. E quando eu cheguei lá, era um quarto minúsculo com uma cama de solteiro e sem banheiro. Eu dei muita sorte porque eu consegui um alojamento logo depois. E eu tava com os meus pais no Airbnb. Mas tem muita gente que cai nessas coisas. É muito comum isso, às vezes. Então, é ficar ligado. Tentar o máximo de contato para ter certeza das coisas que estão acontecendo. E, quem tiver dúvida também pode entrar em contato comigo. Eu já respondi várias pessoas aleatórias, assim, gente da Suíça, gente da Itália, perguntando sobre acomodação e sobre a faculdade que eu estudo. Então, eu acho que quando você realmente quer ir, o máximo que você tiver para acumular de experiências reais de pessoas que estão vivendo ali é muito importante, porque, o Google fala muita coisa, mas às vezes o Google não fala um detalhe que é muito importante. O Google é tipo atendimento automático de robô, né? Você quer falar com um humano e é um robô que te atende. Falar com um humano faz toda a diferença. Exatamente. Eu acho que essas dicas são muito importantes. E, além do que a Giovana falou, às vezes, se você conhece alguém que tá lá já, é interessante pedir pra pessoa, putz, você pode ver o apartamento pra mim? Sim. Cara, isso faz muita diferença. E também a dica como eu falei antes, eu nunca tinha tido uma experiência internacional assim, nunca tinha tido uma experiência de morar sozinha e de cuidar de mim de verdade. Então, eu acho que se você tem oportunidade, se você pode ir, cara, vai, não tenha medo, porque a ficha de que você está sozinho e de que, ferrou, nunca cai. Então não se preocupe que você não vai surtar por causa disso, porque a ficha não cai. Você tá ali, você tá vivendo, a ficha tá ali também com você e nunca tá caindo. Então, eu tinha medo às vezes de ficar sozinha, essas coisas, porque, sei lá, imagina, acontece alguma coisa, o que eu vou fazer e tal. Só que, quem mora sozinho, as coisas vão dando certo também, o destino ajuda, principalmente de primeira viagem. Então, não tenha medo, porque é uma experiência muito, muito, muito legal. Nossa, eu sou muito, muito grata de eu ter essa oportunidade e, é bizarro, os amigos que você faz, assim, porque no desespero, quando o desespero é o mesmo, você tem um laço com a pessoa que não existe, assim, é muito forte. Então, é muito bacana. Vai dar a cara a tapa mesmo, vai sair da sua zona de conforto, porque isso faz você crescer como ser humano de uma forma bizarra. Muito legal. Vitória, e você? Você tem alguma coisa a acrescentar? Você faz coro com a Giovana? Eu concordo completamente com tudo que a Giovana disse e digo mais, a gente que tá começando a vida agora, profissional, e a gente tem oportunidade de ir pra esses países, tem como ir, cara, a gente tá na idade produtiva, entende? A hora de você quebrar a cara é agora, e a gente tem disposição pra isso, então vá, pesquise muito, existem milhões de grupos no Facebook, brasileiros em Braga, brasileiros em Lisboa, lá você descobre muita informação importante. Sei lá, procura gente que Giovana, manda mensagem no WhatsApp, no Instagram, porque tudo que a gente pode fazer pra ajudar quem tá indo, a gente faz. Giovana sabe disso. Exatamente. A gente quebrou tanta cara. Também pela gente. Exatamente, a gente quebrou tanta cara e tem coisas que as pessoas não dizem, tem um documento específico pra você levar pra matricular na faculdade lá, que o Ministério da Educação precisa carimbar. E ninguém me dizia onde fazia isso, entendeu? E até você descobrir,
Então, quando a pessoa já diz, quero ir, eu falo, olha, faz isso aqui, o passo a passo é esse. Mas pesquise, tem 1 milhão de vídeos no YouTube de muita gente indo morar em Portugal. Pesquisa os mercados, como funciona a rotina, quanto custa. Tem muita informação. Eu acho que se organizando, legal, trabalhando, até pra juntar um dinheiro, você consegue ir e ficar lá, sabe? A questão do visto também é muito importante, pesquisar sobre o visto pra não ter nenhum problema. Porque Exatamente. Se você não tem um problema nessa questão legal de ficar no país, já é tipo 70% do caminho andado. É menos uma dor de cabeça muito grande, então é uma coisa que... Fora que quando você tira o visto, você tira a residência europeia. Então você passa a entrar em todos os países da Europa como um europeu, você não precisa mais do passaporte. E isso é uma vantagem que, olha, nem me fala. Eu fui pra Áustria pro congresso e eu fui passar na imigração e indicavam assim, European Citizen. Eu falava assim, Brasília. E o cara falava, não, você tem residência. E tipo assim, você vai pensar nisso, é muito louco você não parar em fronteira por ser residente de um país. É uma experiência tanta, é muito crescimento. Não tem como voltar pra cá depois com a mesma cabeça. É impossível. Sua cabeça abre de um jeito que é bizarro. Você vê suas amizades aqui de outro jeito também. O jeito que você lida com a sua família é outro. Você já sabe certas coisas. Os meus pais se surpreenderam comigo, porque eu cheguei em casa e sabia fazer tudo. Afinal de contas, vocês aprenderam a lavar louça, né? Não, eu queria cozinhar a minha comida, entendeu? Eu queria cozinhar a minha comida. A primeira vez que eu fiz um feijão, Muito bom. Mas é uma experiência que não tem como... Não tem preço. Não existe experiência que se iguale a isso. É isso que eu tenho pra falar. No nosso meio de administração, business, essa característica da adaptabilidade a novas culturas, a novos ambientes de trabalho. Isso é muito interessante, que a gente já tá, desde o início, se adaptando a coisas diferentes e já desenvolve essa skill, né? Isso. E é isso. Muito bom. Meninas, recado final para os alunos da UF. O que vocês têm para falar para os seus colegas de administração da UF como despedida? Muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui. Sinto muita saudade da UF. A UF é uma mãe, né, como todo mundo diz. Santa UF. Pois é. E esse momento vai passar, a gente tem que ser muito paciente, mas vai dar tudo certo. Fique em casa, se você puder. Ajuda muito, né? E é isso. Muito obrigada. Eu queria agradecer muito pelo convite. Não esperava, fiquei lisonjeadíssima. Falei, nossa, me convidaram. E é muito bom compartilhar essas experiências, porque quando eu comecei a procurar, eu também queria ouvir certas coisas que a gente disse aqui. E queria dizer que a UF é uma mãe mesmo. Sério, aproveitem a oportunidade de estudar numa universidade pública. Quando você vai pra fora, até as universidades públicas são pagas. Os professores que a gente tem não estão ali à toa. Procurem o LinkedIn deles. E isso surpreende muito, porque quando você vê que a pessoa é muito competente, é um privilégio ter aula com elas, sabe? Exatamente. Use o DACAD e outras ferramentas da própria UF para aprender, para melhorar seus skills, suas virtudes. E Erasmus está aí, você pode procurar outros tipos de intercâmbio. O Brasil tem 1 milhão de formas diferentes de fazer intercâmbio, até dentro das próprias universidades federais. E é isso que a Giovana falou, a nossa área de trabalho e business em si é você ter networking, é você conhecer gente e se adaptar. Quanto mais você souber lidar com problemas e resolver eles, melhor encaminhado você tá aí. É isso. Obrigada. Muito bom. Pessoal, eu conversei com Giovana Crispino e com Vitória Frazão. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer inenarrável revê-las. Espero que a gente possa se reencontrar ao vivo em algum momento, quando isso seja viável. Muito legal saber da experiência de vocês e quão engrandecedora e rica ela é. É isso aí, galera. Fiquem tranquilos, fiquem em casa e até a próxima quinta-feira. Valeu! Durante a sua quarentena involuntária, informe-se de forma segura. Acesse os perfis de Instagram, @dacad_UF, @UFPrograde, @UFOficial ou no grupo de Facebook SGA Online. Se você tem alguma sugestão de tema ou dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail dacaduf2019@gmail.com ou por mensagem direta no Instagram, @dacad_UF. Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento...